Bom dia, meus queridos. Graça e paz. Manhã do dia 16 de outubro de 2024. É isso aí, já passamos da metade. Estamos chegando na metade do mês de outubro. Mais um dia começando. Louvando e engrandecido seja o nome do Senhor. O nome daquele que está acima de todo nome. Nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã eu quero trazer no nosso devocional e falar sobre o que são os dons espirituais. É um assunto que tem estado na igreja desde a sua fundação, desde o dia do Pentecostes. Jesus orou e soprou sobre os seus discípulos o Espírito, recebei o Espírito. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, em tuas mãos eu coloco cada vida nesta manhã, incluindo a minha. Em tuas mãos como criatura, nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Em nome de Jesus. Amém. Os dons espirituais, queridos, são habilidades especiais que o Espírito Santo concede aos cristãos, aos crentes, com a finalidade de equipá-los para o serviço na obra de Deus, não para a promoção pessoal, que muitas das vezes nós vemos por aí. E através do uso dos dons espirituais, os cristãos são mutuamente edificados e o Evangelho de Cristo é proclamado. Sempre há alguma dúvida, sobre quais são os dons espirituais, porque a Bíblia ela traz diferentes listas de dons. Eu até citei alguns textos na Bíblia aí para você depois ir lá checar. Então, na verdade, no Novo Testamento, nós encontramos pelo menos 4 listas de dons do Espírito Santo para a igreja. A primeira lista que eu quero trazer aqui, na carta aos Romanos, Paulo fornece uma lista na qual ele destaca os dons de profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia, que está aqui em Romanos 12, versículos 6 ao 8, que diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Aí Paulo também escrevendo à igreja de Corinto, Paulo registrou uma lista mais completa de dons espirituais, incluindo dons de sabedoria, conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas, que está em Romanos capítulo 12, versículos 4 ao 11. Então é a segunda lista. Na sequência do mesmo capítulo 12, Paulo repete alguns desses mesmos dons, mas também adiciona outros dons que ele ainda não tinha citado, que são os dons de prestar ajuda e de administrar, juntamente com o que talvez podemos chamar de dons de ofício. Paulo apresenta lá no primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que diz assim: e a um expôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de língua. Então, na primeira carta aos Coríntios, ele apresenta 2 listas. 1 Coríntios 12, 4 ao 11, e 1 Coríntios 12, versículo 28.
E falando em dons de ofício para a igreja, o mesmo apóstolo ainda fornece outra lista de dons nessa categoria, que é a carta aos Efésios, na qual ele destaca apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que é a carta que ele escreve aos Efésios no capítulo 4, versículo 11, que diz assim o texto: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E no versículo 12 ele diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não é para uso de grandeza pessoal, mas é para a edificação do corpo da igreja. Agora, lá em Pedro, queridos, também tem uma lista. Isso é interessante, 1 Pedro 4,11. Aqui, 1 Pedro 4,11, o apóstolo Pedro também traz a lista mais breve do Novo Testamento sobre dons espirituais. E na realidade parece que a lista de Pedro é mais uma lista de categorias de dons espirituais, porque ele resume os dons apenas em dons de falar e dons de servir. 1 Pedro 4,11 diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. O poder que Deus dá para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Não é para glorificação pessoal. Tem muita gente se gloriando porque tem dons. Os dons é para edificação do corpo de Cristo, é para a glória pessoal de Jesus. Então, considerando tudo isso que nós falamos aqui, talvez seja preferível entender que quando a Bíblia fala em dons espirituais ou dons do Espírito, o seu significado pretendido é muito amplo, podendo ser aplicado em diferentes sentidos. Por isso é difícil reduzir essas expressões a uma única definição e conceito, como alguns fazem. Então nós precisamos estar bem trabalhando sobre isso aí, porque existe classificação de dons espirituais, existem quantos dons espirituais existem? Existem essas perguntas todas, mas o principal, meu irmão, minha irmã, é que é para a glorificação do corpo de Cristo. Não é para ostentação pessoal. Dons espirituais não é um troféu, pelo contrário, é uma ferramenta para você usar para que o corpo de Cristo seja edificado, sabe? Muitas das vezes, as pessoas questionam qual é o dom espiritual mais importante, que as pessoas brigam. As listas de dons espirituais no Novo Testamento não possuem a finalidade de estabelecer uma hierarquia de dons. Por quê? Porque todos os dons espirituais eles são notáveis. Por quê? Porque são concedidos e energizados pelo Espírito de Deus, são concedidos por Deus. Mas embora todos os dons espirituais sejam importantes e igualmente tenham o mesmo valor como dádivas espirituais para a igreja, parece que algumas pessoas prezam por algum tipo de primazia em algum tipo de dons, porque que causa impacto na igreja. Por exemplo, o dom de sabedoria que Paulo relata ali em 1 Coríntios 12, logo no início, o primeiro, é muito interiorizado, sabe? Ele é interiorizado. Não é aquele visível, é a pessoa que busca o conhecimento, é a pessoa que ensina. Eu gosto de um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, para aqueles que têm, quando fala ali dos dons espirituais, que a Bíblia de Estudo Pentecostal foi escrita por um autor chamado Donald Stamp, que foi missionário no Brasil, para quem não sabe, né? Donald Stamp, que é o autor da Bíblia de Estudo Pentecostal, que foi dictado aqui por uma determinada denominação aqui no Brasil. Ele escreve ali, quando você abre 1 Coríntios 11,
e estuda sobre os dons, na parte do estudo ele diz assim: engana-se quem pensa que os dons exteriorizados é superior aos interiorizados. Então é bem interessante isso aí, porque os dons é para edificação do corpo de Cristo. Não é para edificação pessoal daquele que tem. Então, nós temos em toda a Bíblia, quando fala dessas listas dos dons, é aquele que vem de Deus para a edificação do corpo de Cristo, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que a igreja seja poderosa. Até porque a igreja invisível, a igreja de Jesus, ela não tem nome. A igreja invisível é formada por todas aquelas pessoas que adoram a Jesus em espírito e em verdade. Aquelas pessoas que o servem. Não aquelas, nesses momentos de política, por exemplo, muitos escândalos envolvendo líderes religiosos, muitas brigas. Como é que está o corpo de Cristo nesse momento? Por isso que os dons é para o genuíno corpo de Cristo. Tem pessoas trocando questões pessoais, envolvendo com questões espirituais, e os dons do Espírito é para a edificação do corpo de Cristo, de Jesus, não para formar arrogantes dentro do corpo de Cristo. Pelo contrário, capacita-os para servi-lo, servir a Deus e servir ao próximo. Até porque a melhor maneira de servir a Deus é servir o próximo. A melhor maneira de amar a Deus é amar o próximo também. É o vertical e o horizontal, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, dessa forma, os dons espirituais vêm aperfeiçoar você para o teu chamado, para o teu serviço. Aquele que ministra serve, aquele que serve é servo. Amém? Que Deus te abençoe, queridos. Coloquei os textos aí para você meditar, para você refletir. E lembre-se o que Jesus falou: vós estás limpo pela palavra que vos tenho pregado. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus abençoe, queridos. Graça e paz.